Paz do Senhor a você e família. Outra vez vamos estar juntos meditando na palavra do Senhor. Queridos, vamos estar lendo um texto bíblico que está no Evangelho que escreveu São João, capítulo 16, versículos de número 8 ao 10, que nos diz o seguinte: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Meus queridos, a minha sincera gratidão a todos os inscritos deste canal, a você que tem compartilhado, deixado o seu like, o seu comentário, diariamente tem acompanhado nossos conteúdos que aqui nós temos apresentado. Eu quero aproveitar neste momento e mandar a paz do Senhor ao nosso irmão Jean Rafael Silva. Irmão Rafael Silva, eu conheci ele na tarde desse dia no aeroporto aqui de Ribeirão Preto. Ele trabalha ali na Localiza e eu tive a oportunidade de conhecer o nosso irmão. Conversamos ali um pouco, não muito, porque nem eu nem ele tínhamos muito tempo. Mas o tempo que a gente conversou foi muito bom e naquele momento ele já se inscreveu no nosso canal. Eu quero agradecer ao irmão Jean Rafael Silva. O nosso irmão Rafael Silva, ele também me falou que ele é presidente da ONG Gigante do Amanhã, aqui em Ribeirão. Talvez você conheça essa ONG, mas ele presta um serviço importante naquela localidade. O telefone dele é o 16 99797 8747. É 99797 8747. E conversando com o irmão Rafael, irmão Jean Rafael, ele também me disse, que ele é poliglota. Ele fala português, inglês, sueco e francês. Eu achei interessante isso. Irmão, que Deus abençoe o senhor, a sua querida família, a ONG Gigante do Amanhã e todos que têm colaborado de uma forma ou de outra para que esse trabalho seja realizado. Deus abençoe o senhor, sua casa e todos que realmente estão sendo beneficiados com o trabalho que os senhores têm prestado. Muito obrigado. Meus queridos, vamos então à nossa palavra. Nós estamos falando sobre os 3 aspectos da evangelização, baseado na expressão que nós falamos em vídeos anteriores, que a igreja é o atalaia de Cristo nos dias atuais. E ela só faz esse trabalho, só presta esse trabalho quando ela evangeliza. E nós falamos aqui que o evangelismo ele tem 3 aspectos. No dia de ontem, nós falamos do primeiro aspecto. Talvez você lembre que eu citei aqui os 3 aspectos da evangelização, que é o primeiro, proclamação, convencimento e integração. No vídeo de ontem, a gente ocupou o nosso tempo falando sobre a proclamação do evangelho. É o primeiro aspecto do evangelismo, é a proclamação. E dentro desse tema nós estivemos falando sobre o convencimento do indivíduo, mostrando ao indivíduo a sua condição espiritual e em seguida mostrando que há um Deus que deseja perdoá-lo. Então, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o convencimento, que é o segundo aspecto da evangelização. Quando a igreja ela evangeliza e ela proclama, e ela convence, e ela integra, ela está fazendo seu papel de atalaia de Deus aqui neste mundo, substituindo todos os demais homens de Deus, mulheres de Deus que passaram. E hoje a igreja ocupa esse posto importantíssimo, que é o de fazer saber a condição espiritual da humanidade perante Deus, mas também mostrar a esta
a esta humanidade que, apesar dos seus delitos, há um Deus que deseja perdoar e trazê-lo ou trazê-la para perto de si. Queridos, vamos ao texto sagrado que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler, João 16, Evangelho de João 16, 8 a 10, o próprio Jesus, ele falou desse convencimento. E o que é o convencimento no ato da pregação? É a ação, o convencimento é a ação do Espírito Santo convencendo o pecador na medida em que o cristão lhe anuncia o Evangelho. Ou seja, o Espírito Santo ele tem um trabalho direto no momento da evangelização. Enquanto nós estamos falando a palavra, o Espírito Santo está convencendo o pecador das verdades que ele não tem conhecimento, mas está ouvindo naquele momento, e o Espírito Santo vai convencendo ele de que aquilo é uma verdade e ele deve abraçar sem restrição. E o que é convencer? O que é um convencimento? O que significa uma pessoa convencer outra? Aí, se você for no nosso dicionário da língua portuguesa, diz que convencer é persuadir alguém a aceitar uma ideia ou admitir um fato, por meio de razões e argumentos bem fundados. Escute bem, o significado da palavra convencer é persuadir alguém a aceitar uma ideia ou admitir um fato por meio de razões ou argumentos bem fundados. É evidente que quando você vai falar para as pessoas, seja em qualquer área, por leigo que seja essa pessoa na referida área, ele vai ter seu argumento. E o seu argumento, ele é feito em cima daquilo que ele conhece, certo? Se ele tem alguma ideia, ainda que não seja a ideia correta, mas é o que ele entende sobre. E ele vai defender aquilo em cima daquilo que ele entendeu, daquilo que ele compreende como razão. Mas no momento que você vai falar da palavra, você vai encontrar alguém também com referido argumento sobre a salvação, sobre Jesus, sobre o céu, sobre a morte, sobre condenação, sobre o pecado. Ele vai ter um argumento ali, ainda que não seja um argumento bíblico. Mas você que tem o conhecimento bíblico, você vai com um argumento bem fundamentado, ou seja, com um conhecimento da Bíblia Sagrada. É por isso que aqueles que estão evangelizando, eles precisam ter um bom relacionamento com as Escrituras para que, ao pregar, ele possa convencer as pessoas de que a verdade absoluta é a palavra de Deus. Então, veja bem, eu disse que o convencimento é a ação do Espírito Santo no momento da pregação que vai convencendo o pecador, a pessoa que está ouvindo, sobre pelo menos 3 verdades, conforme o texto que a gente leu. Eu vou ler de novo o versículo de número 8, diz: E quando vier, convencerá o mundo do pecado, o primeiro convencimento, do pecado, da justiça, em segundo, terceiro, do juízo. Então, essas são as 3 áreas que o Espírito Santo vai convencer o indivíduo ao ouvir a palavra. E quem ensinou isso aqui foi Jesus. Veja que ele não fala aqui o Espírito Santo, ele diz assim, quando ele vier. Aí, se você ler o contexto, você vai ver que Jesus está tratando aqui do Espírito Santo. Ele disse que um dia ele disse que voltaria para o Pai, mas enviaria um outro Consolador. E o contexto, você vai encontrar que ele trata aqui do Espírito Santo. Ele diz, quando ele vier, ele vai convencer o mundo. O mundo aqui se refere à humanidade. Ele vai convencer do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Aí no versículo 9, ele começa falando o seguinte, do pecado, porque não crê em mim. Observe bem,
Uma das coisas que o Espírito Santo faz é convencer o homem do pecado, ou seja, aqueles que não creram em Jesus. Jesus estava falando que ele ia ao céu, o Espírito Santo vinha. E quando ele vier, aquelas pessoas que não creram nele, ele passou aqui o seu tempo pregando, o seu ministério cumprido aqui na terra. Quantas pessoas aceitaram? Mas foram muito mais as que não aceitaram, rejeitaram. E ele disse: esse outro Consolador vai convencer esse povo do pecado, porque eles não creram em mim. Depois, no versículo de número 10, diz: ele também vai convencer da justiça, porque eu vou para meu Pai, não me vereis mais. Ou seja, a volta de Jesus para o céu, o retorno de Jesus ao Pai, mostra de que Jesus viveu por todo o seu tempo em justiça. A prova disso, que ele era um ser, e será justo, é o retorno para o Pai. Essa volta de Jesus para o Pai era uma prova clara, é uma prova clara de que ele era um ser justo. E ele disse: o Espírito Santo vai convencer disso aqui também. E em terceiro, no versículo de número 11, diz: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, do juízo, há quem diga que não haverá um juízo para os que não aceitam a Cristo. Mas Jesus, ele mostra aqui que vai convencer do juízo também, que haverá um juízo, ou seja, um julgamento para os que não aceitarem a salvação proposta nessa dispensação. E ele diz: sabe por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. Se você for ler a Bíblia, se é um leitor da Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Refere-se ao diabo. Satanás, ele é o príncipe desse mundo. Porque a Bíblia diz que só existe dois senhores, ou Deus ou o diabo, dois caminhos, para o céu ou para o inferno, dois senhores, ou ele ou o diabo. Então, queridos, ele disse: o Espírito Santo vai convencer também, porque o príncipe desse mundo já está julgado, ou seja, não há mais saída para Satanás. Satanás já tem sua sentença decretada. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, não há mais escape para ele. Ele vai sim passar pelo juízo e vai ser jogado no seu estado final. Então, concluindo aqui o nosso vídeo, nós terminamos esse vídeo falando do segundo aspecto da evangelização, que é o convencimento. Eu digo aos senhores que me ouvem nesse momento: nós, por mais conhecimento que tenhamos das Escrituras, e devemos ter, não haverá um convencimento do pecador se o Espírito Santo, na hora que nós estivermos falando, ele não entrar em ação e convencer o ouvinte que está ouvindo a palavra. Eu digo isso porque eu falo por mim. Quantas vezes eu vi a palavra, né, e eu não acreditava naquela palavra que estava ouvindo, até que um dia o Espírito Santo me convenceu que aquela verdade que eu tanto rejeitei, se eu não a abraçasse, o meu destino seria a perdição eterna. E eu fui convencido de que deveria tomar aquela decisão. Isso foi lá nos anos de 80 e final de 86 para 87. Ali eu entreguei minha vida para Jesus e vou caminhando até hoje com alegria, com prazer, porque o Senhor me abriu a mente através da pregação que eu ouvi ali na usina onde eu trabalhava. Na hora do almoço, tinha 1 hora de almoço e os irmãos participavam ou dividiam aquela hora, 30 minutos para almoçar e 30 minutos para fazer um culto. E ali eles cantavam 2 hinos, tinham uma palavra, todo dia era um irmão que dava uma palavra, e eu era ajudante de pedreiro naquele tempo, e o meu pedreiro era crente, os meus pedreiros, né? Porque 1 hora eu estava com outra hora eu estava com outro. O irmão Heleno, o irmão Natalício, que são pessoas que eu não esqueço, irmão Natalício mora em Joaquim Nabuco, no Pernambuco, irmão Heleno aqui em São Paulo. Mas essas pessoas me levaram à verdadeira verdade que eu não conhecia. E isso é o Espírito Santo que faz. E depois que eu comecei a ler as Escrituras, eu comecei a entender de fato que o Espírito Santo tem um papel muito importante na conversão
do pecador. Aqui nós estamos terminando mais este vídeo. No dia de amanhã nós vamos falar sobre o terceiro aspecto, que é a integração. A evangelização tem esse aspecto da integração. E se você vem assistindo todos os meus vídeos, você vai ver que nós falamos nisso já há meses atrás, quando a gente estava falando do discipulado cristão. Você vai lembrar disso. Amanhã nós vamos voltar e vamos tratar desse papel interessante, tá bom? Nesse instante eu vou estar orando agora por você, por toda a sua casa, para que o Deus dos céus esteja abençoando tudo que é seu. Vamos orar então? Querido Deus, Pai que estais nos céus, em cuja presença nós estamos. A minha gratidão, Deus, poder falar a tua palavra outra vez. Eu quero te pedir, Senhor, que a todos que tiverem acesso a este conteúdo, seja o Senhor, ó Deus, seja o Senhor reconhecido e abraçado por todos. Meu Deus, aqueles que estão afastados do Evangelho, e volta para ti agora, Senhor, aqueles que não te aceitaram como Salvador nunca, mas agora estão te aceitando. Perdoa estas vidas, Senhor, dai a eles a oportunidade, ó Deus, de gozar desse perdão. Pai querido, aqueles que estão fracos, querendo desistir, anima a cada um deles. Os que estão enfermos, cura as enfermidades, aqueles que estão trabalhando neste momento, seja em que área for, ó Deus, abençoa cada um. Pai, aqueles que estão, meu Deus, desempregados, abre a porta de emprego. Os órfãos, Senhor, aqueles que estão chorando a perca de um ente querido, Senhor, estão de luto neste momento. Tu és o Deus das consolações. Tu sabes falar com os homens em todos os momentos e o Senhor tem as consolações que cada um de nós precisamos. Meu Deus, eu te peço pelas viúvas, pelos órfãos, pelos idosos, aqueles que estão, meu Deus, lá nos abrigos, oh Deus, abençoa todos, aqueles que estão lá cuidando dos idosos, dai paciência, dai graça, dai força, dai capacidade para tratar deles com carinho. Querido Pai, querido Senhor, eu te peço pelos lares, pelas famílias, pelos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, a Deus, aqueles lares que estão vivendo um momento de tristeza, de perturbação, de desunião, entra com a paz. Deus, as famílias que estão sofrendo por ter parentes envolvidos em crimes, nas drogas, nos vícios. Meu Deus, Senhor, muitos afastados da tua casa já te serviram, mas cederam às tentações e voltaram a este mundo. Eu te peço, tenha de misericórdia deles, não deixa eles perecer como estão. Eles têm uma alma, eles precisam de perdão, eles precisam reconhecer e te aceitar. Pai bendito, Pai santo, eu te peço por minha família e todas as famílias, todos que estão saindo agora para as suas atividades. Senhor, dai um dia promissor. Ó Deus, aqueles que estão voltando depois de uma noite de labuta, dá-lhes um sono reparador. Te peço também por nossa igreja nesta cidade, em nosso país, no mundo, pelos nossos missionários. Deus bendito, pelo nosso Brasil, tenha de misericórdia, repreende toda fúria de Satanás contra o nosso povo. Querido Deus, querido Pai, eu te peço também por este canal, faz com que esse canal cresça em qualidade, em número. Oh Deus, que esse canal seja simplesmente uma fonte de bênção para todos que tiverem acesso a ele e venha glorificar o teu nome. Dai-me sabedoria, inteligência, temor, humildade para estar aqui falando a tua santa palavra. Pai bendito, recebe a nossa oração no querido nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e família, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e até o próximo, se Deus quiser.